Bom dia ou boa tarde a todos, depende de onde estiverem a ouvir. Hoje o tema da nossa conversa vai ser o Careers Officer e a relação que existe com os departamentos de recursos humanos, e para isso eu vou estar hoje aqui com o Carlos Mata e a Paula Lampreia, que nos vão falar um bocadinho sobre este tema. Se calhar ia começar por vos pedir para vos apresentarem. Antes eu apresento muito brevemente. Eu sou a Clara Celestino e sou gestora de recursos humanos. Carlos ou Paula, não sei quem é que quer começar. Eu posso começar. Obrigada, Carlos, obrigada. Eu sou a Paula Lampreia, estou ligada ao mundo dos recursos humanos já há mais de 20 anos. Hoje estou como Learning, Development and Culture Manager na Randstad. Carlos Mata, vice-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, também com os exploros da empregabilidade e da relação com as empresas, com a responsabilidade social e a rede alumni. Muito obrigada. Bem, então se calhar ia começar pelo Carlos Mata, ou seja, por estar do lado da universidade, e gostava de lhe perguntar se podia caracterizar de uma forma sucinta qual é que é o papel do Careers Officer e a relação com as empresas, e o que é que, na sua opinião, o que é que acha que corre bem e o que é que ainda poderia ser melhorado nessa relação com as empresas? Os gabinetes de estágio ou de empregabilidade, porque as designações são diferentes em cada instituição, têm três áreas de atuação. Uma, necessariamente, que é a integração no mercado de trabalho, quer dos estudantes, quer diplomados, onde, através de workshops relacionados com a preparação do CV, a preparação para a entrevista, todo esse processo, o LinkedIn. Por outro lado, a gestão de carreiras, a revisão dos CVs já dos diplomados e toda essa preparação, e o acompanhamento. O acompanhamento dos diplomados para saber o seu percurso e todos os aspectos relacionados com o seu percurso profissional. Isto em estreita relação com as organizações, que são fundamentais em todo este processo, são parceiros ativos em todo este processo, porque, na realidade, os workshops são feitos com os recursos dos gabinetes, mas também com os diretores de recursos humanos, com as pessoas das áreas dos recursos humanos das diferentes organizações, quer na preparação da entrevista, na elaboração do CV, do LinkedIn, atualmente com a questão das entrevistas online, e aqui é fundamental este processo, que é a integração e a ligação entre as empresas e a educação, porque o mercado de trabalho tem que necessariamente ser uma perspectiva sempre presente dos estudantes, e daí esta ligação é fundamental. Não posso deixar também de referir a importância dos diplomados em todo este processo, porque passaram pelas instituições e estão agora no mercado de trabalho e podem ir passando toda essa experiência também aos estudantes. Daí, o que é que nós podemos melhorar? Necessariamente que é ainda fortalecer esta relação. Já existe, cada vez mais as organizações estão dentro das instituições de ensino, são parceiros ativos, mas podemos sempre melhorar nessa perspectiva. Muito bem, obrigada, Carlos. E como é que, ou seja, como universidade, como é que vocês fazem a análise de quais são as competências do futuro? Como é que trabalham com as empresas no apuramento de competências é que é preciso desenvolver? De formas diferentes. Nas disciplinas ou unidades curriculares, que agora a designação, colocando as organizações a lançarem desafios e problemas reais e serem resolvidos nas diferentes unidades curriculares, muitas vezes até com grupos multidisciplinares. Noutras iniciativas extracurriculares, caso do DEMLA, em que a organização apresenta o problema e nós constituímos grupos de trabalho com estudantes de diferentes cursos e um docente a acompanhar, onde, por exemplo, toda a comunicação tem que ser feita em inglês. Através de workshops, por exemplo, nós na nossa instituição temos o passaporte para o emprego, que é entregue logo no acolhimento dos novos estudantes, em que chama a atenção, para além das competências técnicas que são adquiridas na sala de aula, é fundamental adquirir outras competências que resultam do voluntariado, de uma itinerância e uma experiência internacional, a participação em seminários e nos workshops que são sendo desenvolvidos, relacionados com gestão do tempo, gestão de stress, a parte do LinkedIn, como comunicar, o networking, e com aqueles problemas que há pouco eu referia, então a fazer o pensamento crítico, analítico, a necessidade de fazerem apresentações
para as organizações, ou seja, todas essas competências vão sendo trabalhadas ao longo do seu percurso. Além disso, acrescentar também o programa de mentoria. Há pouco eu referi à importância dos diplomados, e é o processo dos nossos diplomados a acompanhar diplomados com pelo menos 5 anos de experiência profissional, a acompanhar os estudantes e chamar a atenção das competências que são fundamentais para ingressar no mercado de trabalho. Isso é muito interessante, Carlos, porque além das competências hard que nós costumamos falar, o Carlos mencionou aqui outras competências que hoje são muito requisitadas pelas empresas e que são as tais soft skills, que hoje se calhar até já são hard e não são tão soft assim. E faço então aqui a passagem para a Paula, porque ela trabalha na Randstad, é uma empresa que faz muita relação entre as empresas e também trabalha junto às universidades, e então eu gostava de saber quais são as maiores clivagens ou aquilo em que são as maiores convergências entre aquilo que as empresas pedem e aquilo que as universidades oferecem. Como é que vê estes dois mundos, Paula? Bem, antes de mais, eu estava a ouvir o Carlos e estava a pensar que são dois mundos cada vez mais próximos, e acredito que é assim que tem mesmo que ser. Estamos a fazer e a ter uma mudança de paradigma. As organizações pedem cada vez mais esta capacidade de resolução clara de problemas, criatividade. A Clara dizia muito bem, os soft skills passam a hard. Nós hoje começamos a utilizar uma expressão que caracteriza não as soft, mas as power skills, aquilo que vai fazer a distinção clara entre o conhecimento técnico e, sem dúvida, o que pode fazer a diferença relativamente a uma máquina ou por aí fora. E, portanto, é garantidamente uma discussão que nos pode levar a caminhos muito, muito interessantes. E, sem dúvida, que eu diria que há uns anos atrás havia clivagens, sim. Portanto, havia uma linguagem académica e havia uma linguagem organizacional, uma linguagem de empresa. E, portanto, efetivamente, eu acredito que estamos a caminhar num caminho de convergência e num sentido de convergência. E o Carlos acabou de caracterizar aquilo que eu hoje já vejo. E acredito que esta é uma necessidade que o mercado acaba por trazer naturalmente. As universidades e os politécnicos precisam de compreender a linguagem organizacional e estão a fazê-lo. As organizações precisam de compreender que tem que haver uma ligação também às universidades e aos politécnicos para fazer esta ligação entre aquilo que precisam e aquilo que estes jovens poderão trazer de mais-valia. Nós ainda hoje usamos muito a expressão recurso humano. É importante que mude, não é? Até porque esta visão de vontade e de crença e de vontade própria que estamos já a sentir nas pessoas que estão a sair das universidades e dos politécnicos, uma vontade muito clara do mercado de trabalho diferente, vai obrigar-nos a mudar também. Ainda estamos a pensar no caminho, mas a verdade é que vamos mesmo ter que mudar. E esta ligação é fundamental, é essencial. O Carlos deu vários exemplos. A possibilidade das empresas poderem atuar no seio das universidades e dos politécnicos, através da partilha de experiências, mas também a possibilidade de haver um caminho de ligação cada vez mais construtivo, por exemplo, através dos programas de mentoria, através dos estágios. Os estágios devem ser encarados como momentos essenciais da entrada no mercado de trabalho e não meramente um pró-forma. As pessoas que entram devem ser acompanhadas pelas organizações. Nós brincamos por vezes, hoje já não podemos falar do tirar a fotocópia, do servir o cafezinho, não é? Portanto, já não pode haver esta praxe para o estagiário, até porque vivemos num mundo virtual e, portanto, e num contacto virtual. O mundo está a mudar, o mercado de trabalho está a mudar e, sem dúvida, que esta ligação só nos vai tornar mais fortes enquanto organizações, mas acredito também enquanto academia. Portanto, é um caminho muito bom. E agora, pegando também no que a Paula acabou de mencionar, e porque o mundo do trabalho está a mudar e hoje fala-se muito da Big Resignation, e acho que este tempo em que nós ficámos confinados em casa, muitos de nós pensámos, mas para que é que eu trabalho, porquê é que eu trabalho? E esta questão da relação com o propósito, como é que os jovens hoje olham para as empresas, como é que olham para esta questão do propósito? Essa é uma questão muito interessante, Clara, porque eu diria que a Big Resignation está muito ligada também a quem já está no mercado de trabalho e com a pandemia acaba por encarar o trabalho de uma forma completamente diferente. E, portanto, eu diria que estamos num ponto de convergências entre as motivações de quem já está no mercado de trabalho e aquelas de quem está a entrar no mercado de trabalho. E, portanto, esta é uma convergência muito importante e interessante, porque, ao fim e ao cabo, quem já está é mentor de quem entra. E aqui temos uma convergência de motivações.
E a verdade é que quem está a entrar neste momento no mercado de trabalho, e eu partilho convosco uma experiência que tive muito interessante há um tempo atrás, numa conferência em que eu via uma jovem que fazia parte do painel, é uma jovem que está a entrar no mercado de trabalho, era uma das convidadas no painel, e perguntavam-lhe exatamente isso, o que é que ela esperava do mercado de trabalho. E ela responde perante um auditório que deve estar entre os 35 e os 45 anos, mais coisa, menos coisa, portanto, pessoas que já estão no mercado de trabalho há vários anos, ela responde: eu espero que o mercado, eu espero não encontrar um mercado idêntico àqueles que os meus pais tiveram, e espero encontrar um mercado que se adapte às minhas necessidades. E de repente vimos todo um auditório mexer, não é? Porque todos nós não estamos neste mindset, mas a verdade é que quem está a chegar ao mercado de trabalho está com este mindset. Encontrar empresas com a flexibilidade necessária para se adaptarem àquelas que são as novas necessidades, os novos tempos. Mas isto não é algo novo. O Daniel Pink já nos falava em 2009 de autonomia, de sentido, de propósito. Portanto, já são temas, e não só o Daniel Pink, mas muitos outros autores e cientistas na área nos falavam destes temas. Eu acredito que agora estamos a ver a confluência destes temas acontecerem, também promovido pelo momento que vivemos, quase de ginásio, com esta pandemia. Mas os jovens estão a chegar com um mindset completamente diferente e é importante que as empresas entendam este mindset não como confronto ou arrogância, mas sim, provavelmente, como uma necessidade de todos em conjunto podermos pensar nesta flexibilidade que é exigida. O trabalhar a partir de casa é um desses pontos, por exemplo, o trabalhar à distância, empresas socialmente envolvidas, com um impacto social forte. Hoje o jovem não procura só a função. Nós, nas nossas gerações, muitas vezes, quando nos perguntam quem és, dizemos o que fazemos. Os jovens hoje já vão muito para além disso, não é? E, portanto, não se definem pela função que ocupam, definem-se pelo voluntariado, definem-se por aquilo que gostavam, pela missão, pelo propósito de vida que têm. E aqui as organizações têm que fazer um caminho para esta adaptação e para esta resposta. Carlos, quais são assim as maiores ansiedades que os alunos têm quando vão para o mercado de trabalho? Porque a Paula referiu aqui os modelos híbridos, estas formas novas de trabalhar, as exigências que eles também têm. Quais são assim as ansiedades que eles têm quando saem, quando começam a trabalhar? A inicial e a recorrente é: eu não estou preparado. É que sentem-se que não sabem nada, que não estão preparados para os desafios do mercado de trabalho. E aí, claramente, ao trazer as organizações para dentro das instituições, com os Open Days, com as sessões de apresentação do core business da organização, todo esse processo de envolvimento, tranquiliza esses estudantes, porque cada vez mais a simulação das atividades em sala de aula, daquilo que vai ser o mercado de trabalho, é fundamental para tirar essas ansiedades. Por outro, querem, tal como a Paula referia, tenham organizações com valores sociais e os ambientais. Cada vez mais a questão da sustentabilidade é muito sensível para os estudantes, toda esta vertente da parte ambiental. Por outro, é a conciliação também da sua vida profissional com a sua vida pessoal, porque querem fazer muitas coisas. E daí essa flexibilidade de trabalhar em casa, de poder se adaptar às suas realidades, às suas experiências, terem novas experiências, saberem, e aí é um desafio também para as organizações, que é saber ouvir, escutar e dar feedback, porque estes estudantes têm-se parado cada vez mais com estas adaptações e realidades diferentes e querem ser parte ativa do processo. E daí querem sempre dar a sua opinião e ter feedback e não a recompensa quase financeira, é ter a recompensa do conforto de saber que estão a fazer bem, que estão a contribuir para a mudança. Esta perspectiva é muito importante dos atuais estudantes, mas a ansiedade é sempre a primeira e recorrente, é: não estou preparado. E agora uma pergunta para os dois. Que tipo de cultura empresarial onde é que os alunos se adaptam melhor? Ou seja, quando vocês olham para as empresas que nós temos hoje no mercado, qual é o tipo de empresas onde os jovens hoje se adaptam melhor ou gostam mais de trabalhar? Bem, eu diria que garantidamente a cultura tem que ter, como o Carlos dizia, e eu subscrevo,
subscrevo, tem que ter um sentido, tem que ser flexível, tem que ter um sentido de autonomia, mas simultaneamente de definir claramente objetivos, de dar feedback, de comunicação permanente. A ideia de passar uma tarefa e depois não dizer mais nada e assumir que porque está feito, isso foi bem feito, eu não tenho que dizer, isto não coincide com aquelas que são as expectativas das novas gerações que estão a entrar. São muito mais críticos, têm um sentido crítico mais apurado, perguntam, questionam, e é aqui que nós temos que conseguir equiparar estas motivações, porque temos que ter a capacidade de responder, de dar respostas, de comunicar, de envolver e de criar algo que é fundamental, que é a empatia. Partilho, subscrevo, sem dúvida. E querem experiências, querem a experiência internacional, de antes, querem fugir das rotinas, eu diria, querem algo sempre novo e estão sempre à espera quer do feedback, quer de serem parte ativa do processo, claramente. Mas Sem partilho, dúvida. Paula. Não Estamos diria alinhados. Agora uma outra questão, e se calhar vai ser a nossa última questão, se vocês tivessem recursos infinitos, imaginem que têm todos os recursos à vossa disposição, o que é que mudariam na educação e o que é que mudariam no mundo das organizações? Olha que bom. Recursos infinitos é um sonho, não é? Mas eu devo dizer que, muito rapidamente, a primeira ideia que me vem à cabeça é claramente, tendo recursos infinitos, poder criar organizações que se permitam moldar à necessidade da pessoa. E, portanto, nem todos vivemos na mesma realidade, não podemos estar fechados nas mesmas caixas. Eu posso gostar de trabalhar a partir de casa, outra pessoa pode não gostar. E o ter recursos infinitos permite-me conseguir pensar num modelo de gestão que se adapta às necessidades de cada pessoa. Isto parece utópico, mas acredito que seja um caminho que sobre o qual podemos e devamos refletir, efetivamente, para fazer a diferença nas organizações de futuro. Eu diria quase ter disponível equipamentos para todos, para ver a equidade, por exemplo, de acesso ao ensino à distância, permitir, e isso é algo que nós temos que vir a trabalhar ainda mais, que é a formação ao longo da vida, trazer os profissionais para dentro das instituições de ensino, porque é fundamental, quer o reskilling e upskilling, e isso é algo que é importante, porque esperemos que nós vamos ser sempre estudantes ao longo da vida. Eu entrei, por exemplo, nesta instituição há mais de 20 anos e cá permaneço. E nós temos que estar sempre numa aprendizagem contínua. E acho que isso é fundamental, esta ligação. E daí os recursos também são importantes para fazer face a essas necessidades. A Paula mencionou há pouco a questão da empatia e eu acho que, resumindo, é muito nós também nos conseguimos colocar no lugar do outro e perceber o que é que o outro precisa, porque todos nós temos diferentes caminhos de aprendizagem, desenvolvimento, de necessidades, e eu acho que caminhamos para algo muito mais individual do que de termos algo que sirva para todos. Eu quero-vos agradecer, acho que foi uma excelente conversa e muito obrigada aos dois. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada, Clara. Obrigada. Obrigada.